Então hoje, pode pôr o primeiro slide ali. Hoje nós vamos começar o mês falando sobre mulheres, né? Então, dia 8, se não me falha a memória, é o Dia Internacional da Mulher, e nós consideramos o mês inteiro o mês da mulher. Então, em homenagem às mulheres, tanto a nossa pregação quanto os pequenos grupos vão falar sobre mulheres. Tá? Então, nós vamos ver que existem na Bíblia diversas mulheres importantes, corajosas, né, com um monte de problema, igual eu e você temos, mas que tiveram um destaque, né? Hoje eu vou falar, pode colocar o segundo ali. Então volta que foi rápido demais. Então eu vou falar sobre essa mulher aí. Essa é uma figura, tá, de uma mulher cananeia, não é exatamente aquela lá da época de Jesus, mas eu vou, junto com você, aprender na vida dela, na história que aparece lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, tá? Se você trouxe a sua Bíblia, já pode abrir ela aí para acompanhar. Então, a partir do versículo 21, nós vamos aprender com essa mulher como ela se preparou para enfrentar uma situação adversa, uma situação que talvez homens grande, forte, ia chorar, não ia aguentar a pressão que ela aguentou, mas ela aguentou. Então nós vamos aprender com ela, tá? Vamos aprender com ela sobre isso aí, só para entender a vida dela, tá? Ela vivia numa região da antiga Cananéia, da costa cananeia, onde moravam os fenícios, né? Região de Sidom, de Tiro, de Sidom, da época de Jesus. Hoje seria mais ou menos o Líbano, tá? É uma região ali. A gente está sabendo bastante sobre aquela região por causa da guerra, né? A guerra mostra bastante fotografia. Então está ali em volta da faixa de Gaza, você tem o Líbano, né? Então seria mais ou menos no Líbano que essa mulher vivia. Essa região, irmãos, é uma região muito difícil para o povo hebreu. Quando o povo saiu do Egito, passou os 40 anos no deserto, quando foram entrar na terra prometida, Deus falou para o povo: olha, entrem lá e destruam todos, não pode sobrar nada, nenhuma viva alma. Por que Deus falou isso aí? Deus explicou. Deus disse que se ficasse uma viva alma, eles iam levar o povo de Deus a ir atrás de outros deuses, praticar idolatria. E isso realmente aconteceu. Quando o povo entrou na terra, um rei cananeu subiu na muralha e sacrificou o próprio filho. E por medo, o povo hebreu fez a volta e deixou esse povo vivo, né? Mesmo eles sabendo que Deus era com eles, mesmo sabendo de todo o fato. Então existe uma briga, existe um ranço, né? O povo hebreu, o povo judeu, considera o povo daquela região cães hereges. Então, assim, se um judeu vê um cananeu, né, naquela época, ele saía praguejando na língua dele lá, chamando eles de cão herege. Então, é uma linguagem, tá, que é ofensiva, realmente ofensiva. Está chamando de cão, não é o cão, o cachorro que vive na casa, não. É o cão do mato, aquele lobo, aquele que mata, que destrói, que come a ovelha. É esse tipo de cão que o hebreu considera aquele povo, considerava, né? Por quê? Porque era um povo que era para ser destruído e não foi. E é um povo que contaminou contaminou toda aquela região. E muitas vezes que o povo judeu caiu, quando foi levado para a Babilônia, quando foi destruído, foi atacado, foi devido à idolatria. A idolatria trazida por esse povo. Então existe uma raiva, um ranço do povo judeu por esse povo. Passando isso aí, então essa mulher era dessa região, essa mulher cananeia. Vamos entender uma outra coisa agora: gestão de prioridade.
Pode passar o slide, por favor. Pode passar? Isso. Eu vou falar sobre a matriz de Eisenhower. Esse nome é difícil. Eu tive que pedir para o Google me explicar como é que faz para pronunciar ele, tá? Não é tão... né, eu ia falar Eise alguma coisa, mas daí o Google me falou que é Eisenhower. Então nós vamos falar Eisenhower. Esse Eisenhower é um senhorzinho antigo, tá? Ele é ex-presidente, ele foi o 34º presidente da América. Então um senhor bem inteligente. E ele fala sobre gestão. Ele fala sobre gestão de prioridades. Ele criou uma matriz, que levou o nome dele, matriz de Eisenhower, que consegue nos ajudar a separar coisas importantes e coisas urgentes. Muitas vezes, né, eu e você, passamos o dia inteiro fazendo um monte de coisa, dá a impressão que o dia é curto, que precisava ter umas 4, 5 horas a mais, e aí no final do dia a gente fala assim, ó, não consegui fazer nada. Por quê? Por que será que a gente não consegue fazer nada? Por que a gente trabalha e não chega a lugar nenhum? Então essa matriz ajuda a gente a pensar, priorizar o que é importante, o que é urgente. Passa de novo aí, vamos para o primeiro tema aí. Tá. Então lá, o primeiro tema é importante e urgente. Tá? Na verdade já estava lá e eu que comi bronha. Pensa numa coisa que é importante. Se você está com uma dor de dente, ela é importante. E ela é urgente. Se está doendo é porque sinal que tem alguma coisa errada aí. Né? Mas se você está só com o dente quebrado e não está doendo, é importante também. Mas aí não é urgente. Então nós temos que aprender o que é importante e o que é urgente. Ah, um filho está com febre, é importante, é urgente, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acordei com a dor nas costas, é importante? É importante. É urgente? Não, eu aguento isso aí, eu fico aí. A gente se acostuma com a dor, né? A gente entra numa região de conforto e vai embora. Eu preciso emagrecer, é importante? É importante, é urgente? Na minha concepção, não. Né? Faz uns 10 anos que eu preciso emagrecer e vou tocando. Então, assim, nós temos que aprender o que é importante e urgente. Então, se é importante e urgente, é crise. O boleto que vence amanhã é importante e urgente, eu tenho que pagar. Eu preciso começar a orar pela minha família. É importante e é urgente, eu tenho que colocar aí um horário e começar a orar. Eu preciso ler a Bíblia. É importante e é urgente. Eu preciso colocar um horário, pegar uma matriz de leitura, né? Que existe a matriz de leitura que a gente lê ela cronologicamente ou lê ela do Gênesis ao Apocalipse. Então tem os especialistas em leitura bíblica aí que são experts, né? Tem o Marquinho, o nosso irmão aqui, que são bons disso aí. Então, mas a melhor leitura para a gente ler é a cronológica. E existe na internet diversas matrizes de leitura cronológica. Você lê 2 capítulos por dia, você chega no final do ano com a Bíblia inteira lida. Então você vê que de pouquinho a gente consegue chegar lá. É importante e é urgente. Tem que começar agora. Só que dá para planejar, não dá? Então se dá para planejar, a eleição é importante. Ele não é urgente. Põe mais um para frente aí. Tudo aquilo que é importante. Começar uma faculdade, começar um curso, começar a pagar um consórcio para trocar de carro. Tudo isso é importante. É urgente? Não, eu consigo planejar. O boleto que vai vencer o mês que vem é importante? Com certeza é importante. Mas é urgente? Não, eu tenho um mês para me planejar. Então eu posso planejar. Então eu não preciso correr atrás igual o louco dele hoje. Mas eu tenho que pôr ele na minha visão. Eu tenho que colocar né, a gente tem, na minha sala lá tem um quadrinho, uma caneta preta e uma vermelha. O que é importante e urgente em vermelho, o que é só importante em preto. Então a gente tem que aprender a selecionar na nossa vida, todos os dias. É importante e urgente. E se for urgente e não for importante? O que é urgente que não é importante? Chegou uma mensagem no celular, é urgente? Às vezes é, né? Mas é importante?
Quase sempre não. Quase sempre não. Eu conheço gente que atende a mensagem de celular uma vez por dia. Ah, eu trabalho com isso. Não, então se trabalha com isso é importante e urgente. Mas se é só divertimento, é distração. Eu preciso assistir um filme, tem um filme para mim assistir lá. É importante? É importante. É alguma coisa que vai me trazer, alguma coisa que alguém recomendou, né? Alguma coisa é importante. É urgente? Não é urgente. Então, tudo que for urgente e não for importante é distração. Está comendo meu tempo. Tá tirando meu foco. Tudo que for urgente e não for importante. Pensa lá, ó. Tudo que é urgente e importante eu vou fazer agora. Tudo que é importante e não for urgente, eu vou planejar. Tudo que é urgente e não for importante, eu vou tirar do meu foco, porque não é importante. Se não é importante, eu não preciso ficar correndo igual louco atrás de pequenas coisas que não são importantes. Eu vou correr atrás só do que é importante. E a última situação, pode passar? Ele não é importante e não é urgente. O que é isso aí? Perda de tempo. O que é isso aí? A rede social. Ah, eu preciso ver aquela atriz não sei das quantas, aquela blogueira, não sei. Isso é perda de tempo. Não é importante e não é urgente. Você pode deixar isso aí para lá. Você não precisa ver isso aí nunca mais na tua vida. Não é importante e não é urgente. Ah, não, mas olha, eu tenho um momento lá que é o momento do nada. Eu posso dedicar isso aí? Tudo bem, se você decidir que é o momento do nada, pode dedicar isso aí. Mas se você puder tirar isso aí por uma leitura, um livro para você ler, se você tirar isso aí por um momento com a tua família, se você tirar isso aí por um momento de oração, você tem muito mais ganho do que você ficar olhando. Eu conheço gente que fica ali, ó. Você sabe o que acontece quando a gente fica... eu falo o nome errado, minha mulher briga comigo. Eu falo hell, mas não é hell, né? É rios. Hell é inferno. É rios, é o rios. Então, sabe quando a gente fica... O que a gente ganha quando fica no rios ali, puxando para cima? A gente ganha endorfina. Tá? Ganha endorfina. Tem é a mesma coisa que o usuário de droga ganha. Pra você ter ideia. É tão viciante, é tão terrível, que é a mesma recompensa que o usuário de droga ganha. Por quê? Porque eu fico ali vendo qual que vai ser o próximo. Ah, o próximo é tal. Então, qual que vai ser o próximo? O próximo é tal. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe. Então, isso aí é perda de tempo. Vamos relembrar? Urgente, importante, eu vou fazer agora. Importante, mas não urgente, eu vou planejar. Eu vou colocar no meu foco, mas eu vou planejar. Urgente, mas não importante, eu vou tirar do meu foco. A uma hora que eu puder, que eu não tiver mais nada para fazer, eu faço. Não importante e não urgente, eu não vou mais perder meu tempo. Amém? Tá. Então, depois disso, vamos pular mais um aí, nós vamos fazer a leitura bíblica. Então, a mulher cananeia, a mulher que vivia na região onde é o Líbano. A Bíblia fala de Tiro e Sidom. Vamos passar, vamos ler a Bíblia agora? Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis com a mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Repete comigo: Senhor, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Repete comigo: endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Repete comigo: não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Pode passar? E ele respondeu e disse, vamos ler junto aí? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou o Senhor. Socorre-me. E ele respondeu e disse: não é bom pegar, vamos ler junto? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Vamos passar? E ela disse: sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo, conforme tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Vamos entender o problema agora. A mulher cananeia, né, ela sofria preconceito de várias formas. Ela sofria preconceito por ser mulher. Ela sofria preconceito por não ser judeu, por ser pagã, né? Conforme a tradição dos judeus daquela época, ela era um cão. Ela era comparada a um cão. O fato da filha estar endemoniada, né, significa ainda que ela era uma pecadora. Por quê? Porque o demônio só entrava no lugar que houvesse brecha para ele entrar. Então, se a família, ou a mãe, ou a própria filha deu brecha, o demônio se apossou daquela menina porque houve legalidade. Vamos passar? A filha endemoniada é um problema, pode passar? Qual que é a finalidade do demônio? Em João 10:10, Jesus falou assim: olha, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, Jesus estava falando ali do demônio, estava falando do Satanás, do diabo. Então, ele vem para roubar. Ele já havia roubado. Ele roubou a saúde da menina, ele roubou a paz da família, né? E aí ele ia passar para um novo nível, que poderia ser matar aquela menina, ou quiçá passar para o próximo nível, que poderia ser destruir aquela família. Então o demônio estava ali de uma forma ali que era terrível, porque ela já sabia que o demônio que o demônio estava ali destruindo a vida da filha dela. Esse problema é urgente? É urgente, né? Quem que suporta ver um filho passando alguma coisa e não quer fazer alguma coisa na hora? Quando você chega no SUS, no atendimento, eu falo no SUS, mas até na Unimed tem isso aí também. Você vai pela triagem. Aí na triagem deles lá, ele quer medir a febre, quer ver tudo isso aí. Mas se o teu filho está ali ardendo no teu braço, você não quer nem que faça aquilo ali. Você já quer que entre para dentro e atenda. Você está desesperado. Se precisar gritar com alguém, você vai gritar. Se precisar brigar com alguém, você vai brigar. Por quê? Porque é urgente e é importante. Está latejando ali, está falando com você profundamente no teu coração. É o meu filho. E assim estava essa mulher. Ela estava com um problema urgente e importante em suas mãos. Vamos entender com ela sobre energia na solução do problema. Quando nós temos um problema, a gente se prepara para ele. Quando a gente sabe, olha, eu vou daqui para lá, o que eu vou fazer para mim poder ser atendido mais rápido? Né? Eu medi a pressão uns 10 anos atrás, medi a pressão e nunca tinha tomado remédio de pressão nem nada. Deu 18 por 11, 18 por alguma coisa, mas estava altíssima. Uma dor na nuca. E aí eu fui para o pronto-socorro do Hospital Paraná, tinha Unimed naquela época. Cheguei lá, olhei umas 40 pessoas esperando. Falei, só pressão alta? Ela vai deixar eu esperando essas 40 pessoas aí. Falei, moça, estou com uma dor aqui, ó. Falta de ar e dor no peito. Ela rapidinho, não fez nem minha ficha. Me colocou lá dentro de uma cadeira, já veio uma médica lá, uma cardiologista, e já fez um eletro. Falou, ó, teu coração aparentemente está bom, toma um captopril, e você vai baixar a tua pressão. Já marcou no dia seguinte uma consulta para mim, fiz uma esteira. Não, você correu bem na esteira. Você só vai tomar um remedinho para manter isso aí, deve ser só estresse. Mas se não fosse urgente, importante, eu ia ficar lá
Eu cheguei lá, acho que umas 3 da tarde, eu ia ficar até umas 10 horas da noite sentado lá esperando. Talvez eu fosse atendido. Então, existe uma consideração urgente e importante, né? Se você fala, não, ó, realmente o sintoma... E realmente, quando a gente vê que a pressão está alta, começa a doer o peito, é psicológico, é automático. Né? Automático. Como é da falta de ar, a gente pensa, dessa vez eu fui embora. O Pedrinho vai ter que arrumar outro pai. Né? Mas não foi, né? Não foi, porque era urgente e importante para mim. Mas graças a Deus, para Deus não era. Ele queria que eu ficasse aqui mais um pouquinho. Né? Então, a gente tem que aprender sobre a energia que a gente gasta na solução. Um problema urgente e importante, eu esqueço de todo o resto. E eu coloco ele em cima da mesa. E eu reúno todo o recurso que eu puder. Todo o recurso que eu tiver, eu vou reunir em cima dele. Não estou falando só de financeiro, não. Qualquer coisa que você puder fazer, você vai fazer para resolver esse problema. Qualquer coisa que você puder. Vamos falar sobre a parte espiritual do problema. Pula aí. Então, essa mulher provavelmente, ela visitou ali o pessoal da tribo dela, o pessoal que morava perto dela, que eram idólatras. Provavelmente deve ter curandeiro, deve ter aqueles sacerdotes dos deuses deles lá, deve ter pago algum sacrifício, alguma coisa, para que essa filha dela fosse curada, sem êxito algum. Provavelmente ela se sujeitou a N sacrifícios. A gente sabe até de sacrifício cultual que acontecia naquela época, mas eu não vou entrar nesse detalhe aí, porque é para um outro tipo de culto. Então ela foi atrás de um monte de coisa, mas de repente, ou ela leu, ou ela aprendeu com alguém. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele era chamado de Galileu. Ele não era chamado de filho de Davi. Não era comum chamar Jesus de filho de Davi. Até mesmo porque para os sacerdotes do templo, isso era blasfêmia. Isso era blasfêmia. Jesus era conhecido como Galileu. Quando você lê, se eu não me engano, em João, que o irmão de Filipe, não vou recordar agora, mas aquele que estava debaixo da figueira, Natanael, chegou para Natanael e falou assim, ó, tem um homem, que ele é Jesus de Nazaré, e ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Redentor. Natanael vira para o irmão dele e fala assim, então, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus Cristo não era chamado de filho de Davi, ele era chamado de Nazareno. E como que essa mulher descobriu que Jesus Cristo era filho de Davi? Como que chegou até o ouvido dela que Cristo era filho de Davi? E como que ela creu que Jesus era o filho de Davi? Meus irmãos, lá em Isaías, tem uma passagem, em Isaías 11, versículos 1 e 2, fala que do do tronco de Jessé, brotaria, nasceria um broto, e esse broto seria magnífico. Estava falando de Jesus. Então lá em Isaías estava falando de Jesus. Mas como é que essa mulher leu Isaías, se ela não era judeu? Como é que chegou essa informação para ela? Que Jesus Cristo era da raiz de Jessé. Então se ela era de Jessé, pai de Davi, como é que ela pode ser filho de Davi? Como é que Jesus pode ser filho de Davi? Como é que chegou essa informação para essa mulher? Quem falou isso para ela? Da onde ela ouviu? Será que ela leu o livro do profeta Isaías? Como que ela chegou a essa conclusão? Ela estudou, ou ela perguntou para alguém, ou ela chegou perto de alguém que estava falando esse assunto, e falou, olha, ele é Messias, ele é o descendente de Davi que estava sendo prometido que viria. Alguém do caminho dela deu essa informação para ela, porque ela não soube disso aí de graça. Isso aí não foi à toa, é algo extraordinário para a vida dela saber que Cristo era filho de Davi. O cego, Bartimeu, os outros eram judeus. É tranquilo, o judeu, ele está sempre ali, ou ele está ouvindo alguém ler a Torá, ou ele participa de alguma sinagoga, ou do próprio templo, sempre alguém está lendo, ou eles estão estudando, porque é natural deles isso aí. Mas um cananeu não. Um cananeu é extraordinário saber que Cristo era filho de Davi. Então essa mulher se preparou espiritualmente.
Ela foi atrás, ou ela acompanhou Cristo há algum tempo, ou ela foi atrás de alguém que estava lendo a Escritura, que falou que o Messias era filho de Davi. De alguma maneira, ela obteve essa informação. Então ela se preparou, não foi de graça, ela não foi lá bater na porta à toa, só falar que ela tinha um problema. Não, ela se preparou para aquilo. Então ela leu a Bíblia, ou andou com alguém que leu. Ela estava preparada, não foi de graça, não foi. Ela conseguiu, de alguma maneira, essa informação. E essa informação é extremamente importante, porque estava chamando de Jesus Cristo, filho de Davi. Estava chamando o Messias que havia de vir. Alguém que o profeta, há 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, tinha profetizado que viria. Então ela sabia, ela tinha essa informação abriu uma porta para ela. Porém, como era a tradição, chamar o povo daquela região de cão herege, Cristo não podia atender ela. Porque o próprio profeta que profetizou que ele viria, falou assim: e veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Então primeiro ele veio para o judeu. Então ele tinha que atender primeiro o povo judeu. Eu vim, senão para a ovelha perdida da casa de Israel. O próprio Jesus falou isso aí. Jesus falou isso para ela? Não. Primeira coisa, então, passa um novo passo aí, outra informação. Ela teve uma preparação emocional. Ela sabia que ela era povo da região que o judeu odiava. Ela sabia disso. Então ela já sabia que ela não podia ser ignorada. Ela sabia que ela podia ser maltratada. E ainda assim, ela foi lá. Quantos de nós? Jesus foi carinhoso com ela. Primeiro Jesus ficou quietinho. Não falou palavra. Jesus ficou quieto. Podia ter virado para trás e falou: sai daqui, cão herege. Jesus não fez isso. Jesus ficou quieto. Por quê? Porque os judeus andavam perseguindo Jesus, procurando uma maneira de poder atacar ele. Já existia um complô. Jesus, quando foi para essa região, ele já estava tentando ficar longe, porque ele sabia que existia um complô para matar ele. E aí, se ele de pronto atendesse ela, o que esse povo da sinagoga, o que esse povo lá do templo ia falar dele? O que os fariseus e os saduceus iam falar? Então ele se preocupou. Primeiro ele ficou quietinho. Vou ficar quieto, quem sabe ela vai embora. Mas ela venceu, ela teve resiliência. Sabe o que é resiliência ou não? A nossa psicóloga de plantão não está aí hoje. Resiliência, você pegar um material, é uma coisa da física, depois que jogou para a parte da psicologia. Você pegar um material duro, tipo um plástico, se você dobrar demais ele quebra. Mas se você pegar um metal, você dobra ele, depois você volta ele no lugar e fica quase do mesmo jeito. Então isso é resiliência, a capacidade de ser apertado ou dobrado e voltar ao mesmo lugar. Então a resiliência mental é a capacidade de sofrer estresse, insultos, uma série de ataques mentais e não ser abalado, não se abalar. Então quando você vai fazer um concurso ou vai contratar um gerente para a tua empresa, é muito importante que ele seja resiliente. Ele tem que ter essa capacidade de sofrer alto estresse e não se abalar. Um médico sofre estresse altíssimo. A vida de uma pessoa está na mão dele quase todo dia. Uma pessoa não, várias pessoas. E ele tem que ir ali e não se abalar com aquilo. Ele tem que atender o próximo paciente com a mesma calma que ele atendeu o primeiro, com a mesma frieza que ele atendeu o primeiro. Então ela se preparou. Jesus ignorou ela e ela continuou firme. Falou: não é o fato dele não me ignorar que eu vou para trás, eu vou seguir firme. E quando Jesus parou para falar com ela, Jesus foi carinhoso de novo. Em vez de chamar ela de cão herege, chamou ela de cachorrinho. Cachorrinho é um cão doméstico. Se você for pegar a raiz da tradução, é como se fosse um pet de hoje. É quase da família, mas não é da família. Então Jesus fez assim, insultou, mas de leve. Se ela fosse um cara nervoso igual eu, na hora já virava: você é filho de Deus nada, como é que já se viu me chamar de cachorro? Me chamou de cachorro? Não, mas ela não.
ela teve resiliência, ela resistiu àquele insulto e ela teve uma capacidade de responder a Jesus. O argumento dela fez com que Jesus entendesse a fé dela. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Entende que ela estava preparada para aquilo ali. Porque quando a gente vai meio assustado para fazer alguma coisa e a gente é ignorado, a gente vai embora. É uma coisa interessante, né, de rede social. Eu já vi acontecer isso aí, não posso falar quem foi, mas acontece da pessoa mandar uma mensagem, aí vê que a pessoa recebeu, mas não visualizou ainda, fica lá, ó, recebeu, mas não visualizou. Não, ó, tá azulzinho aqui, visualizou, mas não me respondeu ainda, né? Então, quando a gente é ignorado, mesmo sendo na rede social, a gente fica irado, a gente fica possesso, né? Mas ela não, ela mesmo sendo ignorada por Jesus, ela resistiu. E depois de ser ignorada, ela foi insultada, né? Sai de alguém, não precisa nem me chamar de cachorro. Se me chamar de idiota, eu já vou sair no soco. Por quê? Porque a carne é assim. Ela não, gente, ela estava preparada. Por que ela estava preparada? Porque o problema dela era urgente e importante. O problema dela, ela tinha que resolver aquilo ali naquele momento. Ela não podia planejar e falar, não, é importante, eu vou deixar, mas eu vou fazer amanhã, depois da manhã. Não, eu tenho que fazer hoje. Não importa o que eu vou sofrer, o que eu vou despender, o que eu vou perder, eu vou ser insultado, vou ser rejeitado, né? O que eu vou sofrer? Não, eu vou resolver meu problema hoje. Tem que ser hoje. Irmãos, essa mulher foi a primeira de nós. É o primeiro milagre que consta na Bíblia, que foi feito para a pessoa que não era, pelo menos não estava ali em Jerusalém. Tem os outros ali, que foi o romano ali, o centurião romano, também foi atendido, mas ela foi a primeira mulher que foi atendida que não era judia. Depois dela, vieram muitos. Nós chegamos até hoje, nós estamos aqui. Nós não somos judeus. Então veja que essa mulher, ela foi pioneira. A bravura dela, a coragem dela, a resiliência dela, e a sabedoria dela de saber que o problema dela era urgente e importante e não podia deixar para depois, foi com que fez com que hoje eu e você podemos chegar com nossos problemas urgentes e importantes no pé do Senhor todos os dias. Todos os dias, irmãos. Nós precisamos colocar a nossa fé com uma postura de quem sabe que o nosso problema só Jesus pode resolver. Porque às vezes nós temos algum problema e nós sabemos que o ser humano não resolve. Nós sabemos que para o homem não tem cura. Nós sabemos que para o homem não tem jeito. Mas nós temos que entender. Se é para Jesus solucionar o nosso problema, e o nosso problema é urgente e importante, nós temos que levar para Ele o nosso problema. E saber que às vezes Ele fica em silêncio. Quantas vezes você ora por um problema que você tem e você carrega? Aquele filho rebelde que você queria que estivesse junto com você na igreja, o esposo que ainda dá trabalho, a esposa que é muito nervosa em casa, uma doença que você sabe que não tem cura. Quantas vezes você leva para Deus e Ele fica em silêncio? E às vezes você fica com dúvida, será que Deus está me ouvindo? Será que Jesus está me ouvindo? Será que eu devo continuar clamando? A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus diz assim, clama a mim e respondei-te-ei. No meu tempo, não, no tempo do Senhor. Vamos aprender a ter perseverança. Vamos aprender a ter assim, saber que o Cristo é o Cristo, filho de Davi, nós já sabemos. Não é algo extraordinário eu e você chamar de Jesus, filho de Davi. Saber que Ele é o dono do ouro e da prata, nós já sabemos. Não é algo extraordinário nós saber disso aí. Saber que Ele é o médico dos médicos, nós já sabemos. Então nós já temos a informação. A primeira parte da preparação nós já temos.
A outra parte é o nosso joelho no chão, a nossa leitura bíblica diária, a nossa vontade de correr atrás. O problema é urgente e importante? Qual que é a energia que eu e você estamos gastando para resolver esse problema? Ou será que a gente acostumou? Eu tenho um colega que ele tem problema de coluna. Ele sente muita dor. Só que ele conseguiu a região de conforto. Tem uma posição meio torta que ele para lá, não dói. Então ele para e fica tortinho e aguenta. Cara, vai num fisioterapeuta, vai num ortopedista. Não, só eu ficar parado desse jeito aqui que não dói. Então a gente se acostuma, a gente carrega o problema. Mas a gente conhece aquele que pode solucionar o nosso problema hoje. Nós temos que falar para ele que o nosso problema é urgente e importante. Que tem que ser resolvido hoje. Nós temos que parar de acostumar a carregar. Glória a Deus. Vamos pôr em pé para orar? Irmãos, nós temos um problema que precisamos apresentar para Deus, que é o novo pastor. Então eu vou, antes de orar por qualquer outra coisa, nós vamos apresentar esse problema para Deus. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro e nos traga um pastor, ó Deus, segundo o Teu coração. Alguém que vai nos guiar, Senhor, para andarmos em Tua presença todos os dias. Alguém que vai nos orientar, Senhor, nas nossas dúvidas. Alguém que vai nos amar como Cristo amou a igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu também quero orar, Senhor, por aqueles problemas que a gente vem carregando, Senhor. E nós sabemos que é urgente e importante, mas nós não estamos pondo a energia correta em cima disso. Nós não conseguimos, Senhor, Deus querido, pegar e entregar em Suas mãos o nosso problema. Que nós possamos aprender, Senhor, a classificar o nosso problema. Se é urgente e importante, nós vamos fazer hoje. Se clamar a Ti, Senhor, se nos prostrarmos ao Senhor, nos arrependermos das nossas falhas, é urgente e importante, nós vamos fazer isso hoje, Senhor. Ô Senhor, aquilo que não é urgente, Senhor, que é importante, nós vamos planejar e nós vamos fazer todo dia, Senhor. Mas aquilo que não é importante, nós não vamos correr atrás, Senhor. Nós vamos correr atrás do que a Tua palavra diz que nós temos que correr, Senhor, que é buscar o Teu reino, e as outras coisas seriam acrescentadas. O Deus nos orienta, que o Teu Espírito Santo esteja complementando em nosso coração, Senhor, essa palavra. Que nós possamos ser tomados de coragem pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para podermos buscar a solução daquilo, Senhor, que nós vemos carregando até hoje. Que nós possamos, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, não carregar mais essa mala, esse trapo, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo nas nossas vidas, Senhor. Nós, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós declaramos que o Senhor há de nos atender, Senhor. O Senhor há de nos dar, ó Deus querido, não só as migalhas, mas o pão sobre a mesa, Senhor. O Senhor há de nos atender, ó Deus, como está prometido em Sua palavra, ó Deus querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor já tem preparado um pastor para nós, ó Pai querido. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus.